Sejam todos bem-vindos. Prazer, me chamo Francisco Lamounier. Estamos começando o nosso culto, nossa igreja está fechada e por isso estamos nos reunindo aqui de forma virtual, usando esse meio de comunicação que Deus tem nos abençoado, que é a internet. Graças a Deus por isso. Estamos, então, sobrevoando o livro de Gálatas. Gálatas, capítulo 6, de 6 a 10. Hoje serão poucos versículos. Gálatas, de 6 a 10. Gálatas, de 6 a 10. Vamos ler todos juntos. Vamos lá. Diz assim: mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o seu espírito, do espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Graças a Deus por isso. Bem, tem gente para tudo. Tem gente que não consegue sair de casa sem antes tomar um delicioso e quentinho cafezinho. Você conhece gente assim? Há pessoas que só tomam café acompanhado de um delicioso e quentinho pão de queijo. Tem gente que consegue dormir, que só consegue dormir com o tal do barulho de ventilador. Se não tiver o barulho de ventilador, a pessoa não dorme. Isso quer dizer que tem gente para tudo. Gente com mania boa, gente com mania esquisita, gente com mania estranha. Quem aqui que não gosta de ter um amigo que sempre te chama para fazer algo legal, coisa boa? Assistir a um filme comendo uma pipoca, sair para pescar. Aruanã temos muito disso, né? O convite de ouro é o tal do vamos sair e pescar. Né? Ser convidado de honra para um jantar especial. Tem gente para tudo nessa vida. Gente com manias boas, gente com manias estranhas, gente com manias esquisitas. Eu conheço gente que não usa o banheiro público e qualquer coisa que ele queira fazer só em casa. Já vi gente também colocar bolo dentro do pão de queijo para comer. Você já viu gente com manias esquisitas? Tudo isso são o quê? Características de pessoas, características pessoais. Isso ajuda a pessoa a ser quem ela realmente é. Ou seja, essas coisas fazem parte das suas características. Agora, se cada uma pessoa tem uma característica, então pensa comigo uma coisa. Uma igreja, pensa agora a partir da igreja. Se cada pessoa tem suas características, pensa comigo sobre a igreja. Uma igreja é a reunião de várias pessoas com características diferentes. Você já pensou nisso? Se existe gente com várias atitudes diferentes, igreja é a reunião dessas pessoas cheias de atitudes diferentes. Você já pensou nisso? O seu jeito de ser é o tempero dentro da igreja. Olha que interessante. O seu jeito de ser é o tempero da igreja. Existem por aí igrejas que são igrejas de motoqueiro, né? Então,
você chega lá dentro, é um pessoal com cara de motoqueiro, roupa de motoqueiro, a característica da igreja motoqueira. Tem igreja que nasceu dentro de uma tribo, então ela é altamente indígena, é a característica daquela igreja. Então, as pessoas dão as características para a sua igreja. Pergunta que temos que fazer é: a nossa igreja tem uma característica bíblica? A nossa pergunta de hoje é: a nossa igreja tem as marcas bíblicas? Será que formamos uma igreja bíblica ou não? Porque aquilo que nós fazemos vai temperar a igreja. Por isso que eu não posso deixar de fazer outra pergunta. Não posso deixar de fazer essa pergunta. E como é a sua igreja? Como você idealiza a sua igreja? Hoje estamos passando pela tal da quarentena, lockdown, Covid, voltamos para a estaca do virtual, mas quais são as características da sua igreja? Como as pessoas veem a igreja, por exemplo, a nossa igreja presbiteriana? E hoje o tema, então, é esse, rápido, certeiro. O nosso tema é as marcas de uma igreja piedosa. As marcas de uma igreja piedosa. Então, veja, capítulo 6 é praticamente ali o final da carta do nosso apóstolo Paulo. Ele escrevendo ali aos Gálatas. Nela, a gente vê um apóstolo Paulo preocupado com essa igreja. Por que ele estava preocupado? Porque é uma igreja que ele plantou. Já imaginou? É uma igreja que ele viu nascer, crescer. Era uma igreja missionária. Só que havia um problema. Se você olhar aí comigo, a igreja do apóstolo Paulo estava sendo afetada pelos lobos vestidos de ovelha. Eram falsos mestres, estavam chegando naquela igreja e desviando aquela igreja, que nasceu de forma pura, bíblica, para um outro evangelho. Quer ver como que Paulo está aqui preocupado porque ele amava aquela igreja. Veja comigo Gálatas, capítulo 1. Volta rapidinho. Lá, Gálatas, capítulo 1, versículo 9. Olha como Paulo estava preocupadíssimo. Ele diz, Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Diz assim: admira-me, olha só, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo, olha que interessante, quando ele fala ainda que nós, ele se inclui. Ainda que eu que plantei vocês, ainda que eu que instruí vocês, ainda que nós, os apóstolos, e aí ele avança. Ou um anjo vindo do céu vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja o quê? Anátema. Assim como já dissemos, porque ele já pregou, foi ele que plantou essa igreja, então ele já disse isso. Assim como já dissemos, e agora eu repito: se alguém vos prega evangelho que vai além daquele que recebestes, ou que vocês receberam, seja anátema. Seja anátema. Então perceba que Paulo então está preocupado com aquela igreja. Paulo está muito preocupado com essa igreja. Eles estavam trocando a liberdade conquistada por Cristo para viverem segundo as leis de homens. Eles estavam voltando para as práticas antigas. Eles estavam fazendo separações raciais. Ou seja, não era mais Cristo que transformava o coração em um coração novo. Não era Cristo que transformava a pessoa em nova criatura, mas o ato
de se tornar nova criatura é o ato de circuncidar. Era voltar a ser judeu. Então, o fato é que Paulo estava muito preocupado com a sua filha, pois os traços de Cristo, aos poucos, eles estavam deixando de lado. Era uma igreja que, aos poucos, estavam deixando as marcas de Cristo para praticarem outras coisas que vão além do evangelho. Então, a primeira coisa que nós vamos ver hoje é a primeira marca de uma igreja piedosa é que ela ouve, lê e pratica as escrituras. Então, qual a primeira marca que vamos ver aí? Está no versículo 6 do capítulo 6. Voltemos lá para o capítulo 6, que é o nosso texto de hoje. A primeira marca que está aí é uma igreja piedosa, ela ouve as escrituras. O que está escrito, então, aí? Mas aquele que está sendo instruído na palavra. Paulo está apelando para os que ouvem o que? A palavra. Para aqueles que meditam as escrituras e têm prazer nela. Uma igreja piedosa é, por definição, uma igreja bíblica. Por que ela é uma igreja bíblica? Porque ela é instruída na palavra. Por que ela é uma igreja piedosa? Porque ela medita na palavra. Então, veja, uma igreja que não carrega esta marca acabará sendo uma igreja, como lá em Apocalipse, nós temos a presença de 7 igrejas. E uma delas se chama Laodiceia. Laodiceia, a igreja de Laodiceia era a igreja que ficava lá em Laodiceia, porque Laodiceia era uma cidade extremamente rica e medicinal. Rica, porque ela ficava em um cruzamento onde passavam as ruas imperiais de Roma. Com isso, os ricos, os melhores mercadores tinham que passar ali por Laodiceia. A cidade produzia uma lã negra finíssima, que muito agradava tanto reis como imperadores. Por isso, Laodiceia lucrava muito. A cidade era reconhecida pelo avanço de sua medicina oftalmológica, quase não sai, a minha língua me trai às vezes. Oftalmológica, né? Que é o médico do zóio. Ou seja, ela tinha a melhor medicina e os hospitais da região. Então, aqueles que não enxergavam corriam lá para Laodiceia. A cidade, então, em si, era uma potência para os olhos do mundo. O mundo estava voltado, então, ali para Laodiceia. Mas apesar de ter uma medicina de ponta, ela não era suficiente para curar a cegueira espiritual das pessoas. Jesus havia dito lá em Apocalipse 3,17, Laodiceia, quem dera se fosse fria ou quente, mas como és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Então era uma igreja que tinha dinheiro. Por que era uma igreja que tinha dinheiro? Porque a cidade era muito rica. Era uma igreja que usufruía de boa medicina, porque a cidade tinha uma boa medicina. Então era uma igreja autossuficiente nas próprias forças. Isso começou a fazer com que as pessoas de Laodiceia, os membros de Laodiceia, parassem de se voltar para as escrituras, porque a vida estava muito boa. Eram ricas as pessoas. Só que Jesus vai dizer, igreja, você está dizendo que é rico e abastado,
e que não precisa de coisa alguma, mas vocês nem sabem que são infelizes. Vocês nem sabem que são miseráveis. Vocês, na verdade, são pobres. Vocês são cegos e estão nus. Porque de nu, porque nu nós viemos, nu voltaremos. E olha, assim somos nós, quando nós estamos iludidos também. Quando nós acreditamos que não precisamos mais de Deus, nós passamos a confiar demais em nossas forças, nas nossas posses, nos nossos afazeres, confiamos demais também na solução dos nossos problemas, confiamos nas coisas secundárias. Paramos de voltar para Deus, paramos de voltar para as Escrituras, paramos de ler a Bíblia, paramos de ouvir as Escrituras, paramos de ouvir a Deus. Então, qual é o sinal da catarata espiritual de uma igreja? Qual é o sinal da doença espiritual de uma igreja? A catarata começa a aparecer quando você arruma desculpa para não ir à igreja. Onde você começa a arrumar desculpa. E quais são essas desculpas? A Camila até lembrou. Eu não gosto desse pastor. Não gosto do banco. Não gosto do banco. Não gosto do clima. Não gosto da água. Não gosto do horário. As pessoas são chatas. Quando você começa a arranjar desculpa, é porque talvez a sua relação com as escrituras, ela já está muito ruim, indo de mal a pior. E não tem igreja perfeita. E também não tem igreja perfeita. Então, quando nós paramos de olhar para a Bíblia, começa a vir a nós, nascer em nós, um negócio chamado catarata espiritual. Então, cuidado, irmãos, com as nossas desculpas. Porque sempre você vai ter uma justificativa. O louvor não é tão bom, o pastor não prega como eu gosto, a igreja é longe. Então, quando você arruma desculpas, você tornou-se, então, aí o vômito de Laodiceia. Quem me dera se fosse frio ou quente, mas como você é morno, vomitar-te-ei da minha boca. Essa é uma igreja, lá das 7 igrejas de Apocalipse, que levam a bronca do nosso Senhor Jesus. Mas podemos buscar o filé mignon de Deus. Podemos buscar a marca boa de Deus. A nossa igreja pode crescer com uma marca saudável. Às vezes achamos que não, mas no meio cristão também existe ali o filé mignon. Né? Veja, em Atos 17, versículo 11, traz aí essa marca que eu quero resgatar para nós hoje. Atos 17, 11 vai nos dizer algo muito interessante. Vai nos dizer assim: ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica. Então veja o que Lucas está nos dizendo aqui em Atos. Ele faz uma comparação. Ora, os de Bereia são mais nobres que os de Tessalônica. Então tem 2 grupos, o de Bereia e o grupo de Tessalônica. Pois o pessoal de Bereia receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Então, veja, essa é a marca que eu quero que vocês guardem no seu coração. Por que os bereanos eram mais nobres que o pessoal de Tessalônica? Porque eles meditavam, eles examinavam as escrituras todos os dias para saber aquilo que Paulo falava era realmente de fato assim. Essa é a marca. Os bereanos eram mais nobres porque recebiam a palavra e a examinavam. E Deus está nos mostrando justamente isso. Esse é o filé mignon. Podemos nos tornar uma igreja nobre. E para isso nós precisamos adquirir o quê? A marca
de ouvir, de ler e praticar as Escrituras. Que tal buscarmos essa nobreza divina? Já imaginou, ao invés de levar uma bronca de Jesus, levar um elogio? Essa é uma igreja nobre? Até porque Paulo escreveu a carta aos Tessalonicenses. Existe Tessalonicenses 1 e Tessalonicenses 2. Mas o que nós temos de Bereia é um elogio. E um elogio dizendo que eles eram mais nobres do que os de Tessalônicas, ou de Tessalônicas, isso. Então, que tal nós mirarmos para essa bênção? Que tal? Que tal? Que tal carregarmos a marca de uma igreja que lê as Escrituras? Comece hoje, fizemos aí o desafio. Ah, pastor, mas o desafio já começou. Entra no meio. Não deixe de ler as Escrituras, estamos em João. Comece hoje. Vamos entrar 2021 lendo, sendo desafiados a ler a Bíblia. Comece hoje, vamos juntos ler a Bíblia toda. Vamos marchar sem parar. Vamos ler, vamos decorar, vamos nos submeter às Escrituras. Vamos ter uma marca fiel do Senhor Jesus. Vamos quebrantar os nossos corações. Vamos nos voltar ao Senhor de forma quebrantada, de forma piedosa, buscando a sua orientação, deixando a nossa agenda nas mãos de Deus, para que Deus refaça a nossa agenda segundo o seu querer. Vamos nos voltar para Deus. Mas veja, para sermos uma igreja instruída, necessariamente precisa de uma coisa. Para sermos uma igreja bíblica, nós precisamos de algo. O que vocês acham que nós precisamos? Para sermos instruídos, logicamente nós precisamos de quê? Isso. Para sermos uma igreja instruída na palavra de Deus, nós precisamos de alguém que nos instrua. Alguém que saiba sobre a palavra de Deus. E esse é o nosso segundo ponto. Veja comigo aí o restante do versículo 6. O versículo 6 diz: mas aquele que está instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instrui. De novo, mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instrui. Uma outra versão vai nos dizer assim: e o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Essa é a orientação de Paulo. Veja, a ideia do texto é justamente aquele que está sendo catequizado, aquele que está fazendo a classe de catecúmenos, aquele que está sendo discipulado, aqueles que estão sendo instruídos. Então, vocês têm por obrigação abraçar o seu instrutor. Você é responsável por aquele que está instruindo vocês. A ideia a ideia é como se fosse dois braços. O que instrui, um braço alimenta o povo espiritualmente, o outro braço alimenta aquele que te instrui materialmente. E assim funciona a roda. É assim que Paulo está dizendo. O nosso breve catecismo, na pergunta 127, ele nos diz assim algo muito legal. Ele nos diz justamente: qual é a honra que os inferiores devem aos seus superiores? Essa é a pergunta do breve catecismo, do Catecismo Maior, a pergunta 127. Qual é a honra que os inferiores devem aos seus superiores? A honra que os inferiores devem aos superiores é toda a devida reverência, sincera em palavras e em procedimento, a oração,
as ações de graça por eles, a imitação de suas virtudes e graças, a pronta obediência aos seus mandamentos e conselhos legítimos, a devida submissão às suas correções, a fidelidade, a defesa, a manutenção de suas pessoas e autoridades, conforme seus diversos graus e a natureza de suas posições, suportando as suas fraquezas e encobrindo-as com amor, para que sejam uma honra para eles e para seu governo. Participante. Então, veja, a ideia aqui, o breve catecismo motiva a igreja, o catecismo maior, motiva a igreja nessa relação daquele que está submisso à autoridade. Qual é a relação que nós temos que ter aí? De fortalecer o líder, orar por ele, ouvi-lo quando os seus conselhos forem legítimos, amar, suportar as suas fraquezas. Então, isso é a relação que nós encontramos de forma bíblica daquele que é instruído e daquele que o instrui, né? Por isso que a igreja é uma igreja madura. A marca de uma igreja madura, eu não falei o segundo ponto, né? A segunda marca, que é a marca de uma igreja piedosa, ela cuida do seu pastor. Uma igreja piedosa, ela cuida do seu pastor. Então, a primeira marca de uma igreja piedosa é que ela ouve as escrituras. A segunda é que ela cuida do seu pastor de forma participante, submissa. E ela também é submissa ao pastoreado. E ela também cuida até materialmente das questões. Espiritualmente. Ela cuida das questões, inclusive financeiras, do seu pastor. Tanto o aprendiz quanto o mestre, eles são beneficiados nessa questão. Enquanto o pastor cuida espiritualmente e instrui o seu rebanho cuida materialmente do seu pastor. O pastor, ele está lá de tempo integral para a sua igreja, 24 horas ligado no ar, para que a igreja possa ser atendida, alimentada, cuidada, zelada. Então, à luz desse texto, a ideia fica rica quando entendemos desta forma. Veja, só para vocês saberem, porque isso tudo que nós fazemos é de forma bíblica. O pastor, por exemplo, ele não recebe salário. Eu, em Aruanã, não recebo salário, mas eu recebo até uma outra palavra. Côngrua. Camila está aqui para me ajudar. Eu recebo a côngrua. Uma côngrua. O que quer dizer isso? Isso é como se fosse um subsídio, mas é uma ideia de companheirismo, a ideia da côngrua. Então, diante disso, a nossa igreja presbiteriana, o pastor não recebe salário, mas côngrua. Isso quer dizer que a igreja, quando atinge esse nível, é um nível que ela está amadurecendo, ela está amadurecida. É um grupo que tem crescido, tanto porque ela está agora sendo instruída, como ela também está praticando a palavra de Deus. E ela tanto pratica que ela cuida do seu pastor, de forma materialmente aquele que o instrui. Então, a segunda marca, ela visa a generosidade. Porque quando somos generosos, deixamos de ser meros consumistas, né? Porque tem muito crente que é o consumista, que é aquele que vai à igreja para consumir uma boa palavra, para consumir a luz, a água, a descarga, e também não ajuda em nada. Mas o cristão maduro não. Ele vai para a igreja e também ele se torna responsável por toda aquela igreja que ali está, porque ele é membro.
Aquela igreja é dele. Então ele entende que ele é chamado ali para contribuir. Então, irmãos, guardem este ensinamento que eu estou lhe dizendo, de forma bíblica, de forma madura. Por quê? E nunca deixem, mesmo que chegue um pastor, vamos supor que saia o pastor de Aruanã, chegue outro pastor, e esse pastor vai dizer para vocês: não precisem me dar as côngruas, eu já sou aposentado e tenho muito dinheiro. Não deixem esse pastor agir dessa forma, porque ela aparenta ser piedosa, mas ela não vai levar a igreja ao amadurecimento. Eu conheço uma igreja que foi refém desse argumento, foi refém dessa proposta. Eu conheço uma igreja que deixou de ser generosa porque achou que o pastor estava fazendo bem ao deixar de receber suas côngruas. Por quê? Porque quando esse pastor saiu, esse pastor que se recusava a receber as suas côngruas, quando ele saiu, chegou um outro pastor, mais jovem. E a hora que ele chega, a igreja não estava acostumada a sustentar o seu pastor. Com isso, a igreja começou a ter uma relação não de companheirismo com o seu pastor, mas de chefe e empregado, porque a igreja não estava acostumada, porque como a igreja não dá salário da côngora, a ideia é de companheirismo. Você nos alimenta e nós te alimentamos. Você me alimenta e nós te alimentamos. Como o outro pastor ensinou, não precisa, vamos gastar. Esse é um ensinamento que parece piedoso, mas te desensina a igreja. E aí, quando chegou o outro pastor que precisava, então os presbíteros começaram a agir de uma forma como empregado, empregador. Se você não fizer dessa forma, vamos cortar o seu salário. Qualquer coisa, eles ali faziam chantagem com o seu pastor. Então isso é muito sério. Ou então a igreja começava a qualquer coisa diminuir o salário do seu pastor se o pastor começasse a pregar certos assuntos. Isso não é uma igreja generosa. A verdadeira generosidade é aquela que visa a necessidade do seu companheiro, que é o seu pastor. Então, irmãos, nunca deixem de reconhecer aquele que abriu mão de tudo para viver, para instruir vocês na palavra de Deus. Esta é a segunda marca que nós vamos ver hoje. Vamos ver 3 marcas. Primeira marca é: uma igreja piedosa ouve a palavra de Deus, ela é instruída na palavra. Segunda marca é uma marca generosa. Uma igreja piedosa é aquela que agora alimenta o seu pastor, abraça o seu pastor, se torna responsável. A terceira característica de uma igreja bíblica, ela trabalha para o Espírito Santo. Ela trabalha para o Espírito Santo. Nossa terceira marca visa isso. Veja comigo aí o versículo 7. Olha o que o versículo 7 vai nos dizer. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá o quê? Corrupção. Mas o que semeia para quem? O Espírito Santo colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o quê? O bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então, a primeira marca, a marca de uma igreja piedosa é que ela ouve a palavra. A segunda marca de uma igreja piedosa, ela se sente responsável pelo seu pastor. E a terceira marca é toda a igreja, pastor e ovelha, trabalhando para o Espírito Santo. E aí vem a pergunta: como podemos trabalhar para o Espírito? Bem, o que eu tenho a lhe dizer é o seguinte: primeira coisa, para a gente trabalhar com eficiência para o Espírito Santo, a primeira coisa é parar
de se auto-enganar. O auto-engano tira o Espírito Santo dos nossos olhos. Nós falamos da igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, ela se auto-enganava, porque ela tinha o quê? Dinheiro. Ela confiava nas suas habilidades. Viver achando que nós não temos pecado e que não precisamos de Deus, isso é auto-engano. O auto-engano é achar que somos suficientes. E quando fazemos isso, zombamos de Deus. E lembrem-se, de Deus não se zomba. A autossuficiência é zombar de Deus. Você lembra que aconteceu no carnaval do ano passado? Crucificando Jesus dizendo uma mulher. Camila está trazendo aqui um exemplo que no carnaval do ano passado, Jesus era espancado por Satanás, né? Satanás vencia a Jesus Cristo. Na escola de samba. Né? Na escola de samba. E esse carnaval não teve agora mais escola de samba nenhuma. Né? Não teve desfile nenhum. Então, de Deus não se zomba. Paradas gays, Jesus né? era uma mulher. Isso. Deus não tem, irmãos, saiba de uma coisa, Deus não tem falta de nada. Deus não precisa de nada. Sou eu que preciso de Deus. Nós é que precisamos de Deus. Nós é que somos os filhos da pobreza. A verdade, irmãos, é que nós nascemos desamparados e precisando, inclusive, do próximo. Alguém aqui nasceu sozinho? Alguém aqui fez a cirurgia na própria mãe? Abriu a barriga da mãe, pulou da barriga da mãe, cortou o cordão umbilical, fechou a barriga da mãe e... Não, ninguém fez isso, porque nós já nascemos precisando de ajuda. Essa é a real condição do ser humano. Deus não precisa de mim, mas sou eu que preciso de Deus. Essa verdade é a verdade que tem que estar viva em nossos corações. Trabalhar para o Espírito é saber que eu preciso de Deus. Preciso dele para sobreviver, como um recém-nascido. Como um recém-nascido. Eu preciso trabalhar para o Espírito Santo, assim como um recém-nascido precisa de um médico para nascer. Né? Assim como um feto precisa de um médico para nascer. Eu preciso do Espírito Santo para ser consolado, para ser alimentado, para ser alimentado com o pão da vida. Irmãos, aquele que vive no auto-engano, por onde passa, ele semeia destruição. Veja aí o verso seguinte, é o verso 8. Olha só o que diz aí. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá o quê? Corrupção. Aquilo, irmãos, aquela verdade de que aquilo que você semeia é o que colherá, é batata, é isso mesmo. É batata. Eu vou até fazer uma confissão aqui, que é engraçada, né? Quando eu era adolescente, eu tinha dificuldade de estudar. Tinha muita dificuldade de estudar. E eu lembro uma vez que eu recebi um boletim e era tudo vermelho. Tudo, né? Nenhuma. Eu semeei só nota baixa o ano todo. Aí eu recebi final do ano boletim, aí eu pus debaixo da cama. E fiz uma campanha. A campanha era Ficar tudo azul. Que eu ia orar a madrugada toda para que ele pudesse ficar azul. E eu lembro que eu orei. E de manhã eu peguei o boletim e estava tudo vermelho. Minha mãe deve estar rindo. Tava tudo vermelho ainda. Deus não me ouviu. Por quê? Porque aquilo que eu plantei o ano todo, eu colhi no boletim.
né? Não ser diferente, né? Não podia ser diferente. Eu não fazia os deveres de casa, não conseguia fazer os deveres de casa, não conseguia estudar direito. E então, eu tive que dar essa notícia ruim, mas a verdade é aquilo que nós semeamos e aquilo que nós colhemos. E isso é uma verdade. Porque de Deus não se zomba. Quando eu planto quando eu planto laranja para colher maçã, eu estou zombando de Deus. Se eu planto ações pornográficas para colher santidade, eu estou zombando de Deus. Se eu tenho uma vida mentirosa e quero mostrar para o mundo uma vida reta, eu estou zombando de Deus. Não tem como nós plantarmos laranja e colher uva. Não se engane, meu irmão. O que você plantar, você vai colher. Mas aqueles que entendem a sua situação, eles vão buscar ao Senhor da forma correta. Buscarão a vontade do Senhor e servirão ao Senhor. Enquanto alguns buscam o caminho do auto-engano, que desemboca na destruição, aqueles que servem o Senhor têm a vida eterna. Tem a vida eterna. Tem a vida eterna. Aqui Paulo, né? Porque o versículo está dizendo, aquele que trabalha tem a vida eterna. Aqui cabe uma nota explicativa. Paulo não está dizendo para você trabalhar e conquistar a sua salvação. Ele está comparando dois grupos. O que não é salvo e vive se enganando, e aqueles que foram salvos e vivem trabalhando para o Senhor. A marca da nossa salvação é se trabalhamos ou não para o Senhor. Se almejamos fazer o bem a todos. É isso que Paulo está tratando. Então, eu não posso iludir a vocês que estão me ouvindo, a mensagem que está sendo gravada. Mas fazer o bem cansa. Muitas vezes ouvimos pregações românticas, faço bem, fazer o bem é maravilhoso, fazer bem é isso. Mas, irmãos, fazer o bem cansa. Veja aí no verso 9, qual é a orientação que Paulo nos dá. Olha aí no verso 9. E não cansemos de fazer o bem. Paulo está nos alertando. Olha, cuidado para você não gastar todas as suas forças e ficar cansado e parar no meio do caminho. Jesus em Lucas vai nos fazer até uma comparação. Aquele que não para calcular a sua força, o seu dinheiro para levantar uma torre, se ele não calculou antes, se ele não se planejou, ele vai se tornar uma piada para a sociedade, porque as pessoas vão olhar para uma obra inacabada. Então não adianta uma pessoa chegar na igreja e gastar todas as suas forças no primeiro mês e no segundo não ir mais. Então não cansemos. Irmãos, e vocês precisam saber que fazer o bem cansa. Fazer o bem não é para amadores. Muitas igrejas começam suas obras e as deixam no meio do caminho, porque se cansaram. Precisamos calcular o preço. Precisamos pensar, planejar. Precisamos nos voltar ao Senhor, orar. Irmãos, e a recompensa, ela é maravilhosa. A recompensa, ela é maravilhosa. Às vezes, vamos tê-la em nossas mãos aqui. Às vezes, nós a teremos aqui. Às vezes, não. Mas nós teremos sempre o galardão. Às vezes, você vai colher. Às vezes, não. Mas sempre você terá o seu galardão nos céus. Veja como que termina o verso. Porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Existem inúmeras histórias, irmãos, de missionários que não viram o fruto das suas obras, mas ganharam o galardão que é a sua salvação. Ganharam a presença do Senhor Jesus por toda a eternidade.
Por quê? Porque eles procuraram trabalhar e servir o Espírito Santo. Então, irmãos, semeie, pregue, trabalhe para Deus, mas saiba que às vezes isso vai cansar. Então não gaste suas forças todas numa ação só. Modere. Não ache que você vai fazer um jejum amanhã de 40 dias. Seu corpo não está pronto. Seu espírito não está pronto. Tudo se começa aos poucos. Somos chamados a moderação. Começa com 1 hora de jejum. Não adianta você querer ler a Bíblia inteira em um mês. Mas é o Novo Testamento. Mas você não consegue. Vou ler a Bíblia toda em um mês. Você pode começar bem uma semana, vai cansar. Então, calma. Mas saiba que fazer o bem também cansa. Por isso que temos que andar debaixo da mão do Espírito Santo, porque é Ele quem nos fortalece. Irmãos, e para fechar, a quem devemos fazer o bem? É o que está aí no verso 10. Veja, o verso 10 nos diz: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. A igreja tem que agir assim, fazendo bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então, irmãos, novamente, a igreja trabalha para o Espírito Santo na questão dos seus dízimos e da sua oferta. Porque quando nós damos o dízimo da sua oferta, estamos colocando no pedido para que a liderança administre bem aquilo ali, para justamente a igreja, através dos seus diáconos, examinar quem está passando por necessidade. Mas isso primeiro, quem é examinado? A própria igreja. Porque primeiro é a igreja. Primeiro é a família da fé que tem que ser suprida, tem que ser saciada, alimentada. Quando sobra, é que vamos para aqueles que estão fora, como uma atividade missionária, não só social apenas, não é só dando a comida apenas, mas pregando o evangelho. Vai falar? Então, veja, irmãos, isso é muito importante. Às vezes tem muita gente que ama trabalhar, mas não para a igreja, não em prol dos irmãos, não buscando o amadurecimento dos irmãos, mas para fora da igreja. Irmãos, isso é muito sério, porque a gente não precisa ir longe. Você quer ver uma coisa? A nossa cidade tinha 40 igrejas, são 5.000 membros. Se todos fossem ali saciados, vocês acham que teriam realmente mendigos? Se todas as igrejas tivessem essas marcas da piedade, quais são? Serem instruídos na palavra, proteger o seu pastor e trabalhar para o Espírito Santo. E agora estamos vendo que trabalhar para o Espírito Santo exige ação para a igreja e para os de fora. Vocês acham que haveriam pessoas passando por necessidades? Nem precisaria ter assistência social do governo. Nem precisaria ter assistência social do governo, porque isso é uma atenção da igreja. Por isso que nós precisamos levar o evangelho a todos, a ordem de Jesus a todos, porque quando a mentalidade da igreja for bíblica, quando a mentalidade da igreja for amadurecida biblicamente, a cidade ela vai sendo afetada positivamente. Não é à toa que antigamente, aonde chegava um presbiteriano, nascia uma igreja, um hospital e um colégio. Historicamente era assim. Ainda hoje nós temos essas marcas. Tem muitas cidades aqui no Brasil que têm hospitais presbiterianos, tem escolas presbiterianas e também creches, mas historicamente por todo mundo. Chegava um missionário presbiteriano, era mais fácil, né?
porque não tinham tanto impostos naquela época, nessas coisas assim, mas se levantava o quê? Um hospital, e uma escola e uma igreja. Que Deus enviava o melhor missionário, manda enviar o melhor missionário. Por isso que a Camila está lembrando que a importância de ser um bom missionário, um missionário instruído. E Paulo foi o maior missionário de todos os missionários, de todos os pastores, e era o mais instruído. Inclusive, é o que mais escreveu no Novo Testamento, justamente porque ele tinha que fazer bem às pessoas. Primeiro, aos da família da fé, depois os que estão lá fora, com um viés evangelístico. Nós ajudamos visando a conversão do irmão. E com isso nós encerramos, então, a nossa palavra de hoje. A nossa palavra, que aqui visou as marcas da igreja. As marcas da igreja. É uma igreja que é instruída. As marcas de uma igreja piedosa. É uma igreja que ela é instruída na palavra de Deus. É uma igreja que protege, cuida do seu pastor. E é uma igreja que trabalha para o Espírito Santo, visando os membros e visando as pessoas lá de fora. Amém? Amém. Quero agradecer ao pessoal que assistiu até aqui, o pessoal da gravação. Deus abençoe. Espero vocês, então, no nosso próximo encontro.